O Trânsito e Você. Oferecimento SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Olá, como vai você? Espero que estejam todos bem. E nós estamos aqui para mais um programa O Trânsito e Você, pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Eu sou Alan Bastos e nós estamos aqui falando em nome da Autoescola Minas Gerais, aonde o seu sonho se torna realidade. Se você tem um sonho, e todos têm, quem não tem o sonho de se tornar um condutor habilitado, ter mais de uma categoria de habilitação, alterar a sua categoria de habilitação, o seu sonho se torna realidade na Autoescola Minas Gerais. E no programa de hoje nós estaremos respondendo a várias perguntas que nos foram enviadas pelas nossas redes sociais. É isso mesmo, nós vamos deixar aqui para você na descrição desse vídeo como você pode acessar as redes sociais da Autoescola Minas Gerais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E lá você pode interagir, né, conosco, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, promoções e tudo mais que está acontecendo aqui na Autoescola Minas Gerais e muitas dicas importantes sobre o trânsito e também o processo de habilitação. Então vai lá no Instagram da Autoescola Minas Gerais, também na nossa página no Facebook, curte a nossa página, nos segue no Instagram e participe conosco do programa O Trânsito e Você. Nós selecionamos algumas perguntas que nos foram enviadas para que possamos falar com você sobre vários assuntos relacionados ao trânsito. Quem não tem dúvidas sobre o processo de habilitação, sobre o trânsito, sobre tantas coisas que cercam aí o trânsito na nossa cidade, no nosso país, tantas alterações no nosso Código de Trânsito que vem sendo falado e discutido. E nós temos aqui muitas informações importantes para todos vocês que nos acompanham. Nós temos aqui, por exemplo, uma pergunta que foi enviada para nós, e essa pergunta é a seguinte: quanto tempo os pontos ficam vigentes na minha CNH? A explicação para esta resposta, para esta questão, para esta pergunta, né, esta dúvida que muitas pessoas têm, né, quantos dias, quantos meses, quanto tempo vai ficar vigente os pontos no meu prontuário, na minha CNH? O Código de Trânsito Brasileiro determina e prevê o seguinte: a partir do momento que você cometeu uma infração, sendo ela gravíssima, grave, média ou leve, ela gera uma pontuação, sendo 7 pontos para a gravíssima, 5 pontos para a grave, 4 pontos para a média e 3 pontos para a infração de natureza leve. Essa pontuação vai ficar ativa no seu prontuário durante 12 meses. A partir do cometimento da primeira infração, se você acumular 20 pontos num período de 12 meses, a sua CNH será suspensa e você será forçado a fazer um curso de reciclagem, aguardar o tempo suficiente determinado pelo Detran de suspensão para que você possa voltar a dirigir. Então a resposta para você é essa: ficam ativos no seu prontuário durante 12 meses, não tenha dúvida sobre isso. Isso nós estamos falando acerca de quem tem CNH. Porque quando a pessoa está na permissão para dirigir, permissão que tem validade de 12 meses, se a pessoa que está na permissão cometer uma infração de natureza gravíssima ou de natureza grave, ou 2 infrações de natureza média, a sua permissão será cassada e ela terá que reiniciar o processo. Mas a pontuação fica ativa durante 12 meses no prontuário do condutor. Nós temos mais uma pergunta, que é uma pergunta que muita gente que chega aqui na autoescola faz, e através das nossas redes sociais, também as pessoas fazem essa mesma pergunta: eu preciso fazer aula mesmo sabendo dirigir? A resposta para você está na resolução 68
do CONTRAN que rege e determina qual é o processo de habilitação. E eu convido você a assistir o vídeo anterior sobre o processo de habilitação, onde eu estou explicando como é o passo a passo e o processo para a pessoa se tornar um condutor habilitado. Independente do seu conhecimento, independente da sua habilidade, para você se tornar um condutor habilitado, você necessita fazer aulas práticas. Para a primeira habilitação, seja carro ou moto, são 20 aulas práticas com comprovação biométrica, ou seja, você vai colocar o seu dedo, a sua digital, juntamente com o instrutor, para ser realizada a abertura de aula, depois de 50 minutos, o encerramento da aula. E você tem que comprovar, por meio biométrico, que você fez as 20 aulas. Só aí você estará apto a prosseguir avante e marcar o seu exame prático de direção veicular. Vale ressaltar também que muita gente tem uma dúvida. Será que a pessoa, quando já aprendeu a dirigir com o pai, com o tio, com o avô, com qualquer pessoa que seja, e não numa autoescola, e ele vai para fazer o processo de habilitação, isso facilita ou dificulta? Olha, como profissional da área, eu quero dizer a você que isso aí dificulta, porque as pessoas que são ensinadas fora do ambiente do CFC, fora dos padrões e das normas que nós seguimos para o aprendizado do condutor, elas desenvolvem o que nós chamamos de automatismos incorretos ou vícios na direção. A pessoa pode ter até a habilidade de movimentar o veículo, mas ela procede de maneira incorreta. E esse procedimento incorreto, no dia do exame, esses procedimentos, esses automatismos incorretos, vão custar pontos negativos e a pessoa pode ser reprovada. Por isso, nós aconselhamos as pessoas a procurarem sempre o CFC, o Centro de Formação de Condutores, para realizarem o processo de aprendizado, aprenderem da maneira correta para não ter nenhum tipo de problema no momento do exame. Então, respondendo à pergunta, mesmo que você saiba dirigir, será obrigatório realizar as aulas práticas de direção veicular, seja para carro, seja para moto, por meio de comprovação biométrica. Uma outra pergunta interessante também, que muita gente está com essa dúvida, e muitas pessoas vêm até a autoescola com essa mesma pergunta. Posso dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias? Olha, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem claro no artigo de número 162. O que o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, no seu inciso de número 5, o inciso 5º, diz para nós, o artigo 162, dirigir com a CNH ou permissão com validade vencida há mais de 30 dias é infração de natureza gravíssima, que tem como penalidade multa e como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, para que uma pessoa com habilitação em dia possa dar prosseguimento à viagem. Porém, nós temos uma informação importante para você, porque nós estamos vivendo um momento atípico no nosso país e no mundo, que é essa situação de pandemia, onde muitos setores foram paralisados, inclusive o setor do trânsito foi muito afetado no que diz respeito ao processo de habilitação e também a renovação das CNHs. E o governo, através do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele baixou uma deliberação. Você pode pesquisar na internet também, a deliberação de número 185 do CONTRAN. Essa deliberação, ela interrompe os prazos para renovação do documento de habilitação. Então, lá na deliberação 185, está interrompidos os prazos para várias coisas, apresentação do condutor infrator, julgamento de recursos, e um desses itens, o item 3, no parágrafo 5º, o item 3,
diz que está suspenso esse prazo para a pessoa renovar ou dirigir o veículo com habilitação vencida há mais de 30 dias, se a habilitação está vencida a partir do dia 19/2/2020, esse prazo de 30 dias está interrompido. Então, o artigo 162, ele diz que é infração gravíssima. Porém, nesse momento atípico que nós estamos vivendo, o CONTRAN baixou essa deliberação, que é a deliberação de número 185, em que diz que esse prazo para dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias está interrompido devido à pandemia. Então, essa é uma informação de extrema importância, porque nós estamos vivendo num momento atípico. Normalmente, seria infração gravíssima, com penalidade de multa e recolhimento do documento de habilitação. Mas, de acordo com a deliberação que foi baixada pelo CONTRAN, nessa situação que estamos vivendo, esse prazo foi interrompido. Quando voltar a valer exatamente ser exigido o que o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro determina, será publicada uma nova deliberação. Por enquanto, o que nós temos é isso. Estacionamento MB Parque. Gente de confiança. Deixe seu carro com o pessoal responsável no espaço seguro. São até 40 vagas no sistema rotativo, de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde e aos sábados, das 9 às 14 horas. Estacionamento MB Parque, bem no centro comercial da cidade, para facilitar ainda mais. Rua Major Belo Lisboa, 353, fone 98857-7073. Você já conhece o CRESP? Venha fazer parte desta família e desfrutar de horas agradáveis. Para você, funcionário público municipal, e agora também estamos aceitando convidados, ampliando nosso quadro de sócios para oferecer muitas outras opções de lazer. No CRESP, tem de tudo para suas horas de folga: piscina, quadras, salão de jogos, salão de festas, completo serviço de bar e o contato direto com a natureza. Faça parte do CRESP. Ligue agora, 3622-9291, 3622-9291 e também alugando espaço para eventos em geral. CRESP, faça parte desse clube, próximo ao Batalhão, no bairro Varginha. A Bike Sport avisa seus clientes e amigos que sua oficina de manutenção está operando normalmente, porém o atendimento ao público está suspenso conforme determinação do governo do estado. Evite transporte coletivo, ande de bike, é mais saúde, mais economia. Bike Sport, próximo à rotatória do Major Pereira. A Bike Sport avisa seus clientes e amigos que sua oficina de manutenção está operando normalmente, porém o atendimento ao público está suspenso conforme determinação do governo do estado. Evite transporte coletivo, ande de bike, é mais saúde, mais economia. Bike Sport, próximo à rotatória do Major Pereira. Posto Sociedade dos Motoristas. Há mais de 60 anos, atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Uma outra pergunta também que foi feita a nós, e também é uma pergunta que muita gente, é uma curiosidade que muita gente tem. A habilitação, seja ela permissão ou CNH, é válida em todo o território nacional? Sim, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e também a PPD, Permissão para Dirigir, são válidas em todo o território nacional. Há algum tempo atrás, houve uma movimentação, até mesmo no Congresso, para que esta norma fosse alterada. E o projeto era que
a permissão tivesse uma validade ampliada de 1 para 2 anos, e no primeiro ano a pessoa não poderia dirigir nas rodovias federais. Mas esse projeto não foi aprovado. O que nós temos é o que existe hoje. A pessoa habilitada na permissão pode dirigir em qualquer rodovia estadual, federal, todo o território nacional, esteja ela na permissão ou também esteja ela na CNH. A habilitação é um documento válido em todo o Brasil. E com mais um detalhe, o CONTRAN também autorizou que nós, usuários, que nós condutores, além de termos a habilitação original impressa em papel, nós podemos tê-la na versão digital. Você vai lá na loja de aplicativo do seu celular e você vai baixar um aplicativo chamado CNH Digital. Vai preencher os seus dados, vai preencher todas as suas informações, vai criar um login e senha e você vai ter a sua CNH digital. Detalhe, se a sua CNH já é do modelo novo, que vem com um QR Code na parte interna. Lá você pode ter a sua CNH em formato digital e também o documento do seu veículo de forma digital. Olha que legal. Se você estiver fora de casa, esqueceu o documento em casa, e você tem esse aplicativo, tem a CNH digital, o documento do seu veículo de forma digital, onde seja possível a constatação por meio do agente de trânsito, ele vai ler o QR Code que tem no seu aplicativo com um aplicativo que eles têm para a verificação, os agentes fiscalizadores de trânsito, e vão confirmar se é verídico, se é verdadeiro o seu documento. Porém, o CONTRAN já determinou que a CNH digital e o CRLV digital têm a mesma validade do impresso original. São essas dúvidas que as pessoas têm e muitas vezes não sabem onde se informar. Não sabiam, porque se você estiver ligado no programa O Trânsito e Você, sempre você vai ter várias informações e atualizadas sobre o que está acontecendo no trânsito no nosso país. E para finalizar o nosso programa de hoje, nós temos aí mais uma pergunta, e o pessoal com muita dúvida em relação ao processo de habilitação. E esta pergunta é relacionada à mudança de categoria. A pergunta diz o seguinte: no processo para a mudança de categoria, posso levar multa? Olha, o que diz a resolução 68 do CONTRAN, que trata também do processo de alteração de categoria, determina o seguinte: para a pessoa alterar a sua categoria, da categoria B, que é carro, para a categoria C, D ou E, que são consideradas categorias profissionais, os requisitos são não ter cometido nenhuma infração gravíssima, nenhuma grave, nem duas médias nos últimos 12 meses. Então, se você cometeu uma infração gravíssima, ou uma grave, ou duas médias, nos últimos 12 meses, infelizmente, você não irá conseguir realizar a mudança ou alteração da sua categoria, porque a resolução proíbe isso. Então, você vai ter que aguardar o prazo de 12 meses para que essa pontuação seja extinta, não ter novas pontuações, e aí sim você dará prosseguimento no seu processo de habilitação. Pessoal, Deus abençoe todos vocês, dirijam todos com segurança, e lembre-se sempre, o seu sonho se torna realidade na Autoescola Minas Gerais. Esse foi o programa O Trânsito e Você, pela TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Fique ligado conosco, acesse as nossas redes sociais e semana que vem tem mais. Um abraço. O Trânsito e Você. Oferecimento SMX Racing Motors. Peças, acessórios, preparação e suspensão.